meus irmãos, minhas irmãs. É com alegria que cumprimento a todos, através da abertura da Bíblia novamente, podemos dar sequência ao Escatologia versão 4, hoje a aula 17. Eu gostaria de convidar o Arilson para que dirija a oração inicial conosco. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mantenedor da vida, Amém. Nós estamos na Tua presença para aprender da Tua palavra e dos Teus preceitos. Pedimos que os Teus anjos estejam presentes conosco aqui, com os colegas que estão assistindo através da internet, Senhor, abençoando a todos e as suas famílias, Senhor. Amém, Senhor. Abençoe também, Senhor, o irmão Rafael, que irá ministrar essa mensagem, que nós possamos entendê-la, colocar em prática na nossa vida para sermos cidadãos do Teu reino. Amém. Perdoa os nossos pecados em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Na aula passada, aula 16, nós analisamos a história de Abraão, quando ele assume do pai dele a liderança do êxodo que seguiria para a terra prometida. Nós estudamos isso na aula passada. Ele simplesmente deixou o pai dele, a mãe, Terá, que vimos que foi Terá quem foi chamado por Deus para sair lá de Ur dos Caldeus, e ele se estabeleceu então em Harã. De Harã em diante, quem deu sequência foi Abraão, e Terá não morreu. A cronologia bíblica é clara nisso aí. Daí nós temos o desenrolar, aonde Abraão passa pela Síria, deixou o seu discípulo da fé, Jó, e então se dirigiu à terra prometida. Terra essa que ele passou ali por verdadeiras aventuras durante o tempo de estabelecimento desta terra. Nós vimos, por exemplo, que essa terra prometida, como já estudamos anteriormente, na realidade o Jardim do Éden já tinha ido embora muito antes do dilúvio, e o que sobrou desse jardim, que ficou conhecido no planeta Terra como fértil crescente, foi esse o lugar mais aprazível, escolhido e selecionado por Deus, para ser chamado de terra prometida, para que os seus eleitos aqui na terra, os seus escolhidos, que quisessem manter esse pacto de relação com Deus, pudessem habitar. Então Abraão, quando chega nessa terra prometida, vimos na aula passada também, que ele recebe a promessa de que na sua descendência seria bendita todas as famílias da terra. E vimos que Sara e o próprio Abraão não tiveram muita paciência para esperar isso acontecer, uma vez que os dois eram idosos e quiseram dar uma ajudinha para Deus. Nós vimos o que aconteceu. Pegaram a empregada, uma escrava, que era Agar, e Abraão teve filho com ela. O menino se chamou Ismael, e depois vimos na aula passada também ainda, que no mesmo ano da destruição de Sodoma e Gomorra, eles receberam uma visita do anjo, que confirmou para o ano seguinte a destruição de Sodoma e Gomorra, ou seja, o ano seguinte também ao episódio da Torre de Babel, que estaria nascendo então Isaac. Conviveram algum tempo juntos e depois tiveram que despachar a escrava. Agar, evidentemente, deram-lhe liberdade e ela desceu para a região da Arábia Saudita, aonde Ismael fundou o reino árabe. Muito bem. Nós vimos também, dentre as aventuras que ele enfrentou ali na Terra Prometida, numa batalha onde envolveu 4 reis contra 5 reis, nós vimos que nessa confusão, Sodoma e Gomorra e seus aliados perderam a batalha, e Ló
sobrinho de Abraão, que a essa altura do campeonato já tinham se separado. Abraão tinha dito para ele que ele, para onde a vista dele agradasse, que ele se estabelecesse. E ele preferiu ficar com o lado de lá do Rio Jordão, que é justamente as planícies de Sodoma e Gomorra. E quando essas então foi destruída futuramente, se tornou o Mar Morto. O lado de cá então ficou com Abraão. Só que naquela batalha que teve, Ló e a sua casa e os habitantes de Sodoma e Gomorra com seus despojos foram carregados pelos reis inimigos. Abraão, sabendo disso, ele reuniu cerca de 350 empregados, os melhores que ele tinha, focados nessa direção de habilidade com lutas e armas, e foram atrás de resgatar a Ló. E conseguiram êxito, lograram êxito nessa campanha. Trouxeram os cativos de Sodoma e Gomorra, dentre eles, evidentemente, Ló, que foi o principal motivo do resgate empreendido por Abraão, e eles voltaram para suas terras e habitaram ali. Mal sabia eles, né? O que ia acontecer dentro de algum tempo com Sodoma e Gomorra. Nós vimos também sobre Melquisedeque. Logo que ele voltava dessas batalhas, Melquisedeque, na aula 6 do Escatologia 4, nós estudamos em detalhes. O título dessa aula é Melquisedeque, filho de Adão. Vimos dentro da Bíblia Sagrada, juntando o quebra-cabeça das entrelinhas da Bíblia e das linhas, que ele é um filho de Adão antes de Adão pecar, ou seja, um membro da raça pura, que nunca provou a morte e nem provará. E esse indivíduo, esse Melquisedeque, que recebeu os dízimos e ofertas ali de Abraão, recebeu também as bênçãos. Deus usou Melquisedeque para abençoar Abraão e sua descendência. Vimos no fechamento então da aula passada a instituição da circuncisão, ou seja, o segundo pacto de sangue solicitado por Deus, um pacto que foi firmado entre Deus e a raça humana. Esses eleitos, então, esses escolhidos, que quisessem continuar com esse pacto com Deus, deveriam não só estarem sacrificando cordeiros, como já vinha sacrificando desde o Éden, da expulsão do casal para cá, como deveriam daqui para frente agora circuncidar todo homem que se convertesse à religião do judaísmo, então, instituída agora na descendência de Abraão, instituída por Abraão e sua descendência. E essa circuncisão, um pacto de sangue que conversamos em detalhes na aula passada, se estenderia até nos dias de Cristo, aonde no Calvário Jesus consumaria em seu próprio corpo, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com esses dois pactos, estabelecendo uma nele próprio, a aliança que por nós foi derramada, que é o sangue dele, e um novo método de inserção ou de contagem congregacional, de se tornar um membro do povo de Deus, teria sido então o batismo cristão, já precursado e pregado por João Batista, ensinado por Cristo e seus apóstolos até os dias de hoje. Tanto o homem quanto a mulher, de igual modo, seriam batizados. A circuncisão, ela só contava o homem. A mulher não era contada dessa forma, porque a circuncisão é especificamente a cirurgia empreendida, então, no órgão genital masculino. As mulheres geralmente eram ungidas com óleo. O batismo passou a envolver homens e mulheres. Todos que quisessem fazer parte do cristianismo, que era a doutrina ensinada por Cristo,
passaria pelo batismo onde o próprio Cristo falou: quem não batizar da água do Espírito, que é o Espírito Santo, não pode nem ver, muito menos entrar no reino de Deus. Então esse é um assunto que ficou bastante claro, dentre outros compromissos ensinados por Cristo, como: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Muito bem, a aula de hoje intitula-se O Cativeiro Satânico. Nós vamos ver que dessa descendência de Abraão, analisando Gênesis capítulo 12, verso 2 ao verso 3, nele então seria bendita todas as famílias da terra. E essa promessa se estenderia na descendência de Abraão. Então, quando se fala em descendência de Abraão, nós vimos de cara 2 filhos, Isaque e Ismael. De Ismael, como nós vimos na aula passada, ele fundou o reino árabe, e o reino árabe, no futuro distante, colonizaria a Espanha, que descobriria as Américas. Então a gente vê aí a promessa sendo cumprida na descendência de Abraão, de um jeito ou de outro. No segundo filho, aí outra coisa, a religião muçulmana, ou o islamismo, seria instituída nessa descendência ismaelita. E que não só então uma descendência genética, como uma descendência religiosa também, que nós vamos estar comentando mais um pouco sobre isso logo adiante. De Isaque, o segundo filho, nós vimos o surgimento do judaísmo, estabelecido pelo próprio Abraão como o progenitor da raça hebreia. O reino judaico, no futuro distante, colonizaria Portugal, que descobriria o Brasil. Então as Américas fechou. Então, o lado ocidental do planeta fechou. Parte da América. Na parte central, a Europa, nós já comentamos, Portugal e Espanha. São descendentes. Oriente Médio, está lá. Arábia Saudita e o reino de Israel. Entende? Então, indiretamente, através da estruturação desses 2 filhos, do judaísmo ainda nasceria o cristianismo. E como comentamos já, de Ismael nasceu o islamismo. O enfoque escatológico no Islã. A escatologia tem esse propósito. A gente está estudando algo que aconteceu lá no Gênesis e vendo a aplicação para os nossos dias e para a história da humanidade, em tudo que aconteceu de ponta a ponta. Nós vemos que essa religião, ela protege princípios religiosos de forma bastante ortodoxa e combate de forma firme contra todo e qualquer tipo de mundanismo. Infelizmente, dentro da sua gema ortodoxa, surgiu um fundamentalismo severo, conhecido como terrorismo, homens-bombas, que acabam por macular, por manchar os princípios pacifistas que o Islã tem como pregação religiosa. Porque na sua estrutura de pregação religiosa eles pregam a paz. Só que dentro dessa gema surgiu fundamentalistas dentro da própria religião que têm feito esse horror que nós conhecemos na história da humanidade. Então eles têm a classe boazinha e a classe doidona. Toda religião tem fundamentalista. Sim, eu pensava e que tem. isso não é isso. Não. A religião muçulmana, ela tem a sua linha que leva em frente a estrutura religiosa normal, com qualquer segmento religioso, com esse cuidado
de preservar contra o mundanismo. Respeito o livre-arbítrio. Exatamente. Não, eles são muito ortodoxos, né? Não são muito flexíveis, não. A religião é muito firme, muito dura. Então, o vestuário é muito duro e é muito... Mas com todo o respeito, né? Eles, com toda a sua ortodoxia, a forma que eles veem de servir a Deus é aquela, entendeu? E o problema maior do islamismo é o mesmo problema do judaísmo. Foi rejeitar a Cristo, a divindade de Cristo. Eles têm a Cristo como profeta. E esse Maomé Mas não surgiu? Pois é, o Maomé é o fundador do islamismo. Os fundamentalistas do Islã, eles fazem uma verdadeira lavagem cerebral nas pessoas, com promessas mirabolantes para os seus jovens, etc., convidando membros do seu exército no mundo inteiro para se radicalizarem no processo do terrorismo internacional. E acabam combatendo toda e qualquer nação que lute contra o terrorismo no mundo. Basta um país se agregar a campanha internacional contra o terrorismo, já é suficiente para eles começarem a colocar células humanas de terrorismo naquele país. Enquanto esses países não se metem nessa encrenca, vai tocando, tá? Mas isso, de certa forma, mancha os princípios que eles têm como religião em si, pregado no mundo, que é paz, que eles buscam pregar. Apesar de serem pagãos, porque não aceitam batismo, né? Não pregam batismo, eles continuam com seus métodos de inserção à religião, como a circuncisão e dentre outros métodos antigos, empregados por Abraão e sua descendência religiosa. Quer dizer que ainda tem circuncisão? Sim, normalmente. E o judaísmo também continua a mesma coisa. O judaísmo, eles não aceitam a divindade de Cristo. Cristo é um profeta, como outro qualquer, e não aceita a divindade. Então, eles pregam a chegada de Cristo. Ou seja, mas só que através do nascimento da descendência de Davi, que eles ainda estão aguardando. Isso o judeu. E do judaísmo também tem os ortodoxos e tem o neo-judeu. Os ortodoxos não se misturam normalmente, evitam até negócios, geralmente com pessoas de outras nações. Casamento, nem pensar. Já os neo-judeus já fazem negócio normalmente, sem muita reserva, e já casam com cristãos, e acabam se convertendo para o cristianismo também, tem muitos, tá? Então, mas agora os ortodoxos, eles já são bastante cautelosos, tanto para fazer negócios, casamento de espécie alguma com cristão, então eles são bastante reservados. O enfoque escatológico no cristianismo, vocês viram lá, no judaísmo, no islamismo, eles buscam o zelo contra o mundanismo. Procura se preservarem a todo custo do mundanismo. O cristianismo, por outro lado, o enfoque escatológico em cima dele, infelizmente, bambiou geral. E é por esse motivo que tem explodido, para piorar a situação, uma fábrica de religião no mundo que tem vacalhado por completo com princípios religiosos sólidos que deveriam estar sendo preservados pelo mundo cristão e não está. Então acaba se tornando uma nata seletiva demais dentro de todas as igrejas que preservam, que buscam preservar princípios cristãos, as pessoas que realmente zelam de tais princípios e são vistos por membros até da própria religião mesmo como fanáticos, por serem zelosos a princípios que combatam o mundanismo. Lá no islamismo, nós vimos que eles trazem tanto o casamento como a procriação de uma maneira espontânea e aberta. Continuam levando em uso a sério a relação matrimonial e principalmente criando muitos filhos. E isso, um enfoque, está cobrindo
a face da terra. Porque no mundo cristão o casamento está quase em desuso. E além de tudo, tem surgido religiões de homossexuais, com casamentos homossexuais liberados em diversos países. E isso são assuntos que afrontam a palavra de Deus e o próprio Deus. Agora, nem por isso nós temos o direito de maltratar essas pessoas. Respeitar a maneira deles ver e viver. Quem quiser entrar no céu vai ter que abrir mão dessas coisas, porque a abominação não entra no céu, e isso é abominação. Estou falando de uma coisa gravíssima que entra dentro da igreja. Então hoje a promiscuidade sexual, como nos dias de Sodoma e Gomorra, como no mundo antediluviano, a violência, a droga, infelizmente tem infiltrado em todos os sistemas religiosos do mundo e tem trazido muita decepção ao cristianismo e ao próprio Deus, ao próprio Cristo que morreu para poder resgatar os homens desse cativeiro satânico. E o cativeiro satânico, viu o que eu disse? Lá no Islã, entra os fundamentalistas, se tornam homens bombas, sai fazendo justiça com as próprias mãos e querendo se colocar no lugar de Deus, escolhendo quem vai viver e quem vai morrer. Entra dentro de uma boate, em qualquer lugar, e bum! Solta um carro no meio de uma população e bum! E aí? Ele não quer nem saber quem está lá, se é muçulmano, se é judeu, se é cristão, e independente, mesmo que fosse só cristão, mesmo que fosse só judeu, mesmo que fosse só budista, não tinha que fazer isso, porque Deus é que cabe a Ele escolher quem vive e quem não vive, quem vai viver, quem não vai viver. A salvação é oferecida a todos. Então, o cativeiro satânico pega esses fundamentalistas, extremistas, e faz essa violência dentro do mundo todo, atingindo o planeta todo. No judaísmo acontece a mesma coisa, pessoas extremistas vão lá e também cometem violência de toda a natureza. Isso. No cristianismo, da mesma forma. E aí o outro extremo, que é o mundanismo, a corrupção, também tem invadido esse mundo todo religioso. E isso é muito sério, é muito grave, porque Deus convida toda a raça humana, independente da religião, da classe, da raça, da cor, da condição social, convida a todos para receber a salvação e quer selecionar um povo para a hora que ele vier levar. Agora, essas duas grandes religiões, que é o judaísmo e o islamismo, de cara já rejeitaram. O próprio Cristo manteve aqui, não aceita a divindade dele. Quer dizer, é uma longa história e um longo trabalho missionário conseguir evangelizar pessoas, levar o evangelho a membros dessas religiões. E no mundo cristão está cheio de gente enganada pelo cativeiro satânico, com diversas formas religiosas, ensinando um pouco de verdade, um pouco de mentira, e tem arrastado multidões também para o erro, de forma que tem trazido muito problema na história da humanidade. Você queria comentar alguma coisa, Arilson? Eu queria saber o seguinte: os descendentes de Ismael que formaram o reino árabe, ali surgiu o islamismo. E os de Isaac veio o judaísmo e o cristianismo. Exatamente. E aonde veio o budismo? O budismo já existe há mais de 500 anos antes de Cristo. Já é a origem disso. Lá, caimita. Lembra do cisne de Isru, que nós já estudamos? Já se praticava religiões esotéricas na antiguidade anterior ao dilúvio, ensinadas pelo próprio Satanás, depois vivida por Caim também, e membros que pecaram antes de Adão e saíram e formaram civilizações do gênero. Entendeu? E foi ensinando.
E essa aí, religião, o budismo mesmo, foi se oficializar lá por mais de 500 anos antes de Cristo. Já o islamismo foi por volta de 600 anos depois de Cristo que foi surgir. Tá bom? Um pouco mais de 600 anos depois de Cristo que foi surgir o islamismo. Não o budismo, tá? O budismo foi pouco mais de 500 anos antes de Cristo. Já religiões do gênero que envolve o monismo, o politeísmo, de um modo geral, que envolve essas religiões, tudo surgiu já na antiguidade. Eu estou te perguntando isso porque o livro de Enoque, que você conhece muito bem, eu tenho ele repreende os anjos, né, caídos, que estavam ensinando essas coisas para os seres humanos. Então essas coisas quer dizer que já é de origem fora da terra. Você viu Pedro comentando que os anjos, na lição da semana fala, foi lá ensinar, foi eles os responsáveis por ensinar a Sodoma e Gomorra o que eles aprenderam: perversão sexual. Nós já comentamos isso em aulas passadas. Nós vimos que no enfoque escatológico do mundo político, no islamismo surgiu o fundamentalismo, que se estendeu ao terrorismo, se resumiu no terrorismo. Por outro lado, no cristianismo se estendeu a conhecida então democracia, ao contrário do Islã, que eles acreditam que tem um governo teocrático, ou seja, dirigido por Deus, que é em nome de Deus que eles estão fazendo essas coisas tudo, inclusive os radicais, acham que está fazendo justiça em nome de Deus. E não tem. Nós que então pregamos no cristianismo uma democracia, infelizmente, em nome de uma liberdade ou de um livre-arbítrio, entre aspas, tem criado essa corda frouxa que família, casamento, educação familiar tem se tornado a coisa mais difícil no mundo. Então é demônio? Mais difícil do mundo. É com muita oração, com muita fé, muita dedicação, para a gente conseguir educar um filho hoje. Cada dia que passa, mais difícil se torna, por causa da frouxidão religiosa que anda tomando conta do mundo religioso, de um modo geral. É interessante que no mundo cristão, Sodoma, Gomorra e o mundo antediluviano, o mundanismo antediluviano, incorporou tudo nessa frouxidão religiosa que infelizmente contaminou o mundo cristão de uma maneira muito decepcionante. E são raras as famílias, as igrejas que têm conseguido manter uma certa distinção, uma certa distância dessas práticas. Que os membros têm conseguido manter uma certa distância dessas práticas. Mas tem sido duro porque para onde a gente vira o pescoço hoje, tudo que liga na televisão, praticamente, as programações, de alguma maneira está motivando. Os equipamentos de comunicação, como até um simples celular hoje, antigamente demorava a conectar na internet, né, quando era modem, né? E hoje não, hoje você abriu num clique e já está conectado. Então, os pais, infelizmente, a maioria tem colocado esses telefones celular para criar os filhos, para educar os filhos. O menino dá sossego e põe o celular no colo dele. Aí o menino para de dar. Mas aí vai crescer uma criança cibernética. Uma criança conduzida, só Deus sabe de que forma. Que tipo de pessoa? Ela é uma pessoa que não se socializa, não interage e vai criando problema. Isso vai trazendo problemas cada dia mais graves. Então, está complicado. Mas só Jesus na causa. Assim, o que acontece é assim, a tecnologia aproximou os que estão longe e distanciou os que estão perto. Porque outro dia eu estava sentado no restaurante almoçando com a minha esposa, e é o seguinte, sentei para almoçar, já pego o celular dela, aliás, ele já fica no carro, é para mim ficar com ela, conversar com ela. Casal lá, o homem chegou, vocês desejam, eu vou pedir uma coisa.
Eu tava vendo na hora que eles iam pegar o celular e fazer de garfo. Não, sério. Falei, que é isso, gente? Deram um pio um com o outro, além do que pediu lá. Falei, gente, que um do lado do outro. Em síntese, nós vimos que de Abraão, então, surgiu 3 grandes movimentos religiosos. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Vimos que no judaísmo, lamentavelmente, ele negou e nega a divindade de Cristo. Até hoje, é o problema maior. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Como você está? Boa noite. O cristianismo, precursado por João, que entrou com a doutrina do batismo, por imersão nas águas do Rio Jordão, que batizou o próprio Cristo. O próprio Cristo viveu esse cristianismo ensinado por ele, pregado por ele, os seus apóstolos, que estendeu essa proliferação da doutrina cristã para o mundo, da época. E esse número apostólico tem sido mantido de forma muito seletiva na ótica divina da humanidade até hoje. E o discipulado maior ainda, que tem feito uma proliferação enorme do cristianismo sobre a face da terra. Mas a forma que ficou resumida, que determina a inserção de um membro da raça humana no reino escolhido, no reino conhecido como raça eleita, é aceitando a Cristo como Salvador pessoal. Se me amares, guardareis os meus mandamentos, e batizado nas águas. E nós conhecemos pelas profecias bíblicas a extensão do segmento religioso que hoje traz o bastão do arrevezamento que veio desde Adão, e nós estaremos estudando isso dentro de alguns dias aqui, que se resume em Apocalipse 12, a mulher pura. E nós estudaremos em detalhes isso no futuro próximo, dentro do Escatologia 4. E no Apocalipse 17, mostra então a baderna religiosa representada pela prostituta religiosa de Apocalipse 17, aonde incorpora toda essa estrutura, tanto pagã quanto cristã, do planeta Terra, que não está dentro do perfil da mulher pura de Apocalipse 12. Esses que pregam parte verdade, parte mentira. É interessante que dentro desse contexto surgiu até movimento religioso novo, recente, de poucos anos para cá, religião cristã, que passou a focar nas raízes judaicas, usa bíblias hebraicas, professores com bastante conhecimento no aramaico, no grego, usam bíblias escritas nessas línguas, inclusive, para ensinar as pessoas, e eles têm habilidade tanto de ler no aramaico como traduzir simultaneamente. Aqui no Brasil, inclusive, já tem. Eles vestem a rigor como um rabino judeu, normalmente, e ensinam, usam o nome original de Cristo, que é Yoshua, que é correto realmente, esse é o nome original dele, porque Jesus é um nome grego, na realidade a gente chama por consideração, mas isso é a tradução do nome dele, e não o nome original dele. Mas então, existem religiões que foram formadas em cima dessa estrutura, que ainda praticam a circuncisão normalmente, praticam os tabernáculos, aquelas festas normalmente, e só que tem interpretações no Apocalipse, por exemplo. Apocalipse para eles vem estar no futuro ainda, é revelação como se fosse revelação para nós hoje, enquanto que a revelação do Apocalipse é para João. Nos dias de João, nós estamos finalizando já uma grande parte das revelações apocalípticas dos nossos dias. Várias profecias que se encaixam com a história da humanidade e não tem como fugir. Encaixe perfeito.
em harmonia com Daniel, com Ezequiel, dentre outras profecias do Antigo Testamento. São encaixes de quebra-cabeça perfeito. Então, essa religião que eu mencionei, eles têm o propósito de evangelizar judeus, muçulmanos, e vem trazendo os cristãos insatisfeitos desse mundanismo que tem cristão por aí, surgindo na grande maioria das igrejas, e tem levado eles também de arrastão. E procuram guardar o sábado, inclusive. Mas não estão dentro do quadro da mulher pura de Apocalipse 12. Ou seja, apesar de estar ensinando grande parte da verdade, ainda estão enganados acerca de assuntos de cunho bíblico da palavra de Deus. Então, em poucas e boas, Satanás tem formado um cativeiro antigo na história do cristianismo. Em todas as religiões do mundo, sem exceção, daqui e dali, ele está buscando tirar a pessoa. No engano ou na apostasia, elas estão fora do projeto salvístico. Não importa em qual religião que eles estejam. Nós sabemos que o inocente, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, enquanto você é inocente. Mas a partir do momento que você conhece a verdade e nega a verdade, aí você não é inocente mais. E se você não é inocente e está no erro, você está no quadro, qualquer um de nós, que partir para o erro de forma consciente, ou você está apostatando. Porque se você conhece a verdade, você tem por obrigação de andar na verdade. Você conhece a luz, você tem que andar na luz. Por que nós vamos ser ignorantes, voluntários, de andar no escuro, sem luz, tendo luz para andar? Se nós conhecemos a verdade. Qual o sentido que tem isso? Não é verdade? É referente, os cristãos têm a Bíblia, Sim. Os judeus têm a Torá. E os que é o Antigo Testamento, isso, todo chamado de Torá. O Pentateuco também é chamado de Torá. E aí os muçulmanos têm igual o Corão. Igual o Corão. A pergunta é a mesma Torá com a versão de Maomé. Certo? Então foi Maomé que fez a versão que estendeu a dança dele. Mas esse é o Corão. Que os escritos de Maomé é como se fosse o Novo Testamento junto com a Torá. Não é qualquer um que pode ter, não, né? Oi? O Corão. É só o membro. Pois, você não acha aceita. isso? Não acha nem pra comprar. Não. Só quando a pessoa se torna um membro. Mas você já leu alguma coisa? Eu já estudei esse material já. Entendeu? Mas tem a ver com a Bíblia? Oi? Tem alguma coisa a ver com a Bíblia? Tem, o Antigo Testamento deles é tudo igual. Torá, ao Corão, que é Antigo Testamento, o livro de Isaías, um é igual ao do outro, igual ao nosso, não tem diferença. Entendeu? Agora, as diferenças vêm nas versões, então, nas versões religiosas, que cada um ensina. Porque o judeu, por exemplo, eles rejeitaram a Cristo como divindade, aceitam ele como profeta. O Islã fez a mesma coisa. E para eles, o profeta, o último profeta vivo da descendência de Abraão foi Maomé. Aqueles povos lá não acreditam que Cristo vai vir na terra. E nós sabemos pelo Novo Testamento que pela descendência, o próprio Cristo, o próprio João Batista falou que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então nós somos hoje filhos de Abraão, descendentes pela fé. Pela fé nós nos tornamos filhos de Abraão. Então isso é uma coisa geralmente ignorada, né? Porque para eles a divindade de Cristo foi colocada de lado por completo. Certo? E isso é lamentável, porque Cristo morreu no Calvário, Apocalipse 1:5, lá naquela região. Pois é. E vem para aquelas céus e os céus não quiseram. Isso é muito grave. Porque eles acham que Cristo ele tinha que vir numa carruagem toda de ouro. Eu queria apresentar agora 4 chaves bíblicas para nós fecharmos essa aula de hoje. Sobre a questão do cativeiro satânico, então, na história da descendência de Abraão. Então, Juraci, você vai ler 2 Pedro 2,19 primeiro. Olha o que está escrito aí. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém se
se vencido e tal faz e também os seus. O que Pedro está dizendo aí? Que esses falsos mestres, dessas falsas religiões, eles pregam liberdade para as pessoas. E olha que enfoque interessante, porque Cristo disse: se conhecereis a verdade, E a verdade, e a verdade vos libertará. Eles entram usando a Bíblia, dando a entender que as pessoas precisam ser libertas do pecado, mas faz essas pessoas escravas deles mesmos. E não deixa eles depois ter contato com a Bíblia. Ou seja, com a verdade. Se for para estudar a Bíblia com um servo de Deus de verdade, que conhece a Bíblia mesmo, não deixa. Estou fora. Então, percebeu que situação? Eles querem a ovelha para eles. É uma característica desse cativeiro satânico, que está dentro do mundo cristão. 1 Pedro 2,9 está falando da raça eleita. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirindo, para que anuncieis a virtude daqueles que vos chamou e das trevas para a sua maravilha luz. Prestou atenção? Pedro deixou bem claro que o povo de Deus é uma raça eleita. E esse está livre pelo próprio Cristo, porque eles conhecem o que? A verdade. Conhecereis a verdade e ela liberta. Então nós sentimos liberdade porque nós temos liberdade para estudar a Bíblia. Com quem quer que seja. Seja para aprender, seja para ensinar. Porque nós estamos com a palavra, nós temos liberdade para isso. Isso é uma característica dos escolhidos. Esses pertencem à mulher pura, de Apocalipse 12. Tem liberdade da palavra. Tem liberdade de viver e tem como foco a luz maior, que é o próprio Cristo, e nós nos tornamos luz no mundo, sal na terra. O Arilson agora vai ler para nós Atos 24:14, que é outra mensagem muito interessante, que nos mostra a forma clara de termos um alimento sólido ao estudarmos as Escrituras Sagradas. Mas confesso-te isto, que, segundo o caminho a que eles chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Presta atenção. Isso é uma O rendição. cristianismo foi chamado de caminho naquela época. Vocês lembram quando Moisés subiu lá no monte? Nós vamos estar estudando isso daqui uns dias, nas próximas aulas. Quando ele pediu para ver a glória, o arcanjo Miguel, que ali estava, que era o Filho de Deus, ele se identificou como caminho para Moisés. Veja que coisa mais interessante. Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade E a vida. E essa religião cristã foi chamada também de caminho. Pelos próprios cristãos, porque Cristo tinha ensinado isso para eles. Porque ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. Por isso ela foi chamada de caminho. Só que o que dava estrutura, sustentação para esses crentes era justamente respeitar os mandamentos de Deus e estudar o quê? As profecias. Porque a maioria do crentume do mundo, de todas as religiões da terra, gosta muito de leitinho, que é o que fala aqui então 1 Coríntios 3, de 1 a 9. E o leitinho, que é os evangelhos, é as mensagenzinhas, que é gostosa, é bacana, é bonito, sermão bonito, mas a mensagem sólida mesmo, que é estudar as profecias, fazer o que nós estamos fazendo aqui, estudar escatologia, profecia. Isso deixa a pessoa elétrica, deixa a pessoa firme, Acorda. deixa a pessoa acordada, deixa a pessoa esperançosa. Não que não tenha que pregar esses sermões, não, tem que pregar, tudo tem que pregar, mas jamais ficar só no leite e esquecer da comida sólida, porque o sustento da nossa fé é com comida sólida. Que coisa que não sustenta, vai ter jeito de trabalhar pesado? Não tem. Olha o que Paulo fala aí em 1 Coríntios 3, de 1 a 9. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como criancinhas em Cristo.
Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não o podeis suportar, nem ainda agora os podeis. Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens, porque dizendo um, eu sou de Pedro, e outro, eu de Apolo, não sois apenas homens? Pois que é Apolo, que é Paulo, senão ministros pelos quais crestes, e isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, de modo que nem a planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus o que dá crescimento. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Então, essa tendência de evangelismo com proselitismo pessoal tem para tudo quanto é lado. As pessoas que ficam com esses leitinhos, com essas papinhas nas igrejas ensinando, acaba que forma aqui as panelinhas. Não, eu vou seguir fulano, não, esse fulano, e não, fulano que tá certo, Beltrano que tá errado, e pá. Fica naquele negócio, só confusão dentro da igreja e tal. E quando a gente passa a estudar comida sólida, viu que Paulo estava falando coisa que ele não tinha a menor condição de pregar a comida sólida? Na igreja de Deus, o Paulo está reclamando que não tinha condição de falar certos assuntos ali, que se falasse, ele sabia que ele ia levar pedrada. E até hoje está desse jeito, as pessoas estão doidas por causa de papa, está viciado em papa. O povo não está querendo comida sólida, está querendo só pãozinho molhado. E quando vem com conversa pesada, com comida sólida, igual que temos estudado aqui na escatologia, moço, tem gente que passa mal. Só que tem uma vantagem, quando você come comida sólida, você fica alicerçado que não é... Pode vir um vento que você não está nem aí. Você vai, não, meu negócio é com Cristo, é com a palavra. Exato, o nosso foco é o céu, estruturado na palavra. Então é o que Paulo comentou lá em Atos 24:14, escrito por Lucas. Ele, durante a defesa diante de Festo, ele fez essa colocação sobre os profetas, estudar a profecia, o tanto que é um fundamento sólido para aqueles que buscam servir a Deus em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a mim e a vocês, que nós realmente possamos valorizar o estudo das profecias, olhando a escatologia bíblica, e dessa forma nós saberemos dosar o alimento para as pessoas que vivem ao nosso redor, para quem tem que dar o leitinho, para quem tem que dar a papinha mais grossa um pouquinho, e para quem tem que ensinar comida sólida. O que Paulo estava ensinando aí é isso, que não adianta você chegar numa pessoa que só pode comer papo, um bebê espiritual, não adianta você querer pôr comida sólida nele, que ele não vai dar conta de encarar, ele não tem nem dente. Então, ela tem que dar papinha. Às vezes o que a gente aprende aqui, você chega lá, pode ser crente há 20, 50 anos, mas é 30, 50 anos de papa, ele não tem estrutura para aguentar uma comida sólida. Se falar uma comida sólida perto dele, falar de escatologia, falar de ufologia bíblica, vai passar mal com 2 tempos. Então ele não aguenta. Para poder chegar nisso, tem que dar muita papinha, engrossar devagarzinho e com paciência. Por isso que Paulo orientou aos infantes, dai leite, e aos adultos, comida sólida. Dessa forma, nós conseguiremos estruturar, amadurecer a nossa fé, estudando profecias, estudando a escatologia, toda essa estrutura das linhas e entrelinhas da Bíblia. A Bíblia não foi escrita só para ser compreendida o que está só nas linhas, mas é para ser compreendido o que está nas entrelinhas da Bíblia. E nas entrelinhas, às vezes, tem muito mais informação do que nas próprias linhas. E é graças a essas entrelinhas que a Bíblia sobreviveu, o que sobreviveu até hoje dela. Porque se tivesse tudo escancarado, como se fala na profecia e na escatologia,
não existiria mais Bíblia para nós. Nós teríamos que sermos profetas ambulantes. Para Deus estar usando a Bíblia viva atual, a todo momento. Então, para que chegar nas nossas mãos o que chegou desse mais antigo livro da história da humanidade, foi graças ao que está escrito nas entrelinhas. Porque aqueles que são escolhidos vão entender e conseguir interpretar e ensinar, mostrar a interpretação da própria palavra. Os demais não. Que Deus abençoe a nós, que até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, que possamos abraçar essa mensagem e levar para o mundo ao nosso redor, dando leite aos infantes e comida sólida aos adultos, de maneira bem dosadinha, direitinho, para não ter problema. Respeitando, acima de tudo, o crescimento de cada um. O ser humano é o único ser que não desmama, né? Tenta beber leite, né? Vamos orar. Santo Deus, capacita-nos com a sabedoria dos altos céus, Senhor, a compreender a Tua palavra e a poder não só praticar, mas ensinar para as pessoas que nos servem. Abençoe cada lar aqui representado e cada lar daqueles que estão assistindo através da internet, no canal, que possam ser contados, todos, entre aqueles que marcharão para os portais da Canaã Celestial. Continue nos dirigindo e nos abençoando e nos guiando. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.